Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Quintino Marcos, gratidão pela audiência, gratidão a você que é inscrito e a você que não é inscrito, mas tem visualizado também. Então hoje vocês não estão vendo aqui minha cara preta, mas no próximo vídeo haverão, porque hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu venho falando nos vídeos anteriores a respeito dos antigos hebreus israelitas, negros assim, eram os antigos hebreus israelitas, mas hoje eu quero falar dos hebreus israelitas também, mas de um período mais recente aqui da nossa história, tá? Então vamos lá, o jornal New York Times, ele publicou algumas matérias no mês passado, agora de agosto, né, em relação ao início do tráfico negreiro, tá? Eles partem do ponto de partida. Eles partem do ponto de partida. Desculpa, é o nervosismo. Mas vamos lá. Eles iniciam aí a história do tráfico negreiro a partir de 1619, tá? Informando que em 1619 o primeiro navio negreiro chegou então nas Américas, tá? E o texto tá assim: em agosto de 1619, um navio apareceu neste horizonte, né? Um navio que ele chegou com 20 escravizados na costa da Virgínia, nos Estados Unidos. E aí, então, no mês de agosto, eles fizeram essas matérias em relação a isso, uma jornalista negra, falando então dos 400 anos do início da escravidão até os dias de hoje, 1619 a 2019, tá? 400 anos então de escravidão. Então eu já quero fazer um paralelo com as escrituras. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 13, Abraão, então, ele faz uma aliança. O primeiro patriarca do povo hebreu israelita, Abraão, ele faz uma aliança com o Eterno Criador, ou melhor, o Eterno Criador faz uma aliança com Abraão, e nessa referência bíblica que eu trouxe, né, Gênesis 15, 13, diz: fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Isso está lá em Gênesis 15, 13. Aí você pode me perguntar, mas os hebreus israelitas eles foram escravizados no Egito? Sim, no Egito houve escravidão, sim, mas foi um período bem mais curto, né? Bem mais curto. Até porque eles chegaram ao Egito, eu já contei essa história em vídeos anteriores, e depois dos patriarcas, né, terem falecido, então os descendentes dos patriarcas, eles de fato aí foram governados por um faraó que não reconhecia os antigos hebreus israelitas, né, os patriarcas, como amigo, então eles foram escravizados. Foram escravizados também pelos assírios, foram escravizados também pelos babilônios, foram escravizados também pelos romanos, né, na época do Messias, na época de Yahushua, mas 400 anos documentado somente aqui nas Américas mesmo, tá? 1619 a 2019. Aí você pode me perguntar, pô, mas a escravidão não acabou aqui no Brasil em 1888? No papel sim, né? Mas o que ocorreu aqui no Brasil? Após a escravidão, a assinatura da escravidão, os negros tiveram que viver, né, sob o domínio de quem os escravizava. Não houve indenização, não houve nada. Tivemos que partir do zero, ou seja, continuamos trabalhando, digamos assim, né, mudou o regime, mas os modos de trabalho permaneceram os mesmos, né? Então, quer dizer, oficialmente teve a escravidão no papel, porém nós, os descendentes dos escravizados, podemos dizer a maioria da população até hoje vivemos como escravizados ainda, né? E aqui no Brasil, trazendo aqui para o Brasil já, vou voltar a falar lá do New York Times, né? New York Times, mas aqui no Brasil o que ocorreu? Na época da transição do período Império para a República, né, da nossa história, 1889 iniciou a República aqui no Brasil. Um dos ministros da República, chamado Rui Barbosa, eu não lembro de que cargo ele era ministro, tá? Mas ele era ministro, ele deu ordem para que se queimasse todos os arquivos relacionados à escravidão. Ou seja, se eu, por exemplo, né, e você que é negro, por exemplo, se você quiser buscar a sua ancestralidade, sua árvore genealógica antes da escravidão, não há como. Por quê? Porque foi queimado. Nós sabemos a história, nós temos a nossa árvore genealógica aqui no Brasil, a partir então dos escravizados que chegaram aqui, tiveram nomes trocados, foram batizados, vamos dizer assim, né, com nomes diferentes, e aí sim podemos traçar a partir daí, diferente, por exemplo, dos imigrantes, né? Eu conheço tenho muitos amigos que até assistem aqui, né? São aí descendentes dos imigrantes italianos, imigrantes portugueses, espanhóis, né?
E eles conseguem sim buscar a genealogia deles, a árvore genealógica deles lá na Espanha, lá em Portugal, lá na Itália. Porém, nós negros não, nossa história foi apagada mesmo aqui no Brasil, né? Por esse ministro Rui Barbosa, que entrou para a história do Brasil como um abolicionista, mas nem sempre quem entra para a história com certo título merece de fato o título que tem, né? Então, Rui Barbosa, que era maçom, né? Maçom, essa sociedade secreta ou discreta, que esteve e está por trás de todos os grandes eventos aqui no Brasil, políticos, econômicos, está por trás da maçonaria e os maçons estão por trás disso também. E da escravidão não poderia ser diferente, né? Um maçom, então, que foi o Rui Barbosa, ele deu ordem para que fossem queimados todos os arquivos, por isso nós não temos como buscar a nossa árvore genealógica. Mas nós temos as escrituras, né? E as escrituras, sagradas escrituras, aqui estão. Gênesis 15, 13, traz esse relato aí de um povo que seria escravizado por 400 anos. Então, como eu disse, né, para você a escravidão acabou ou não? Acabou agora em 2019? Próxima década é uma década de muita mudança, né? Década de 2020, vem aí a inteligência artificial, muita mudança. Será que acabou então a escravidão? Tire você a conclusão. Mas voltando então aqui a essa matéria que é trazida por uma jornalista negra, esse projeto, então eu achei muito bacana, muito pontual mesmo, né, em relação a isso, que ela diz então que em agosto de 1619 chegou um navio, no caso, na costa da Virgínia, no estado americano, inclusive um dos estados mais racistas que tem, se você for pesquisar a respeito do estado da Virgínia nos Estados Unidos, é um dos estados mais racistas, mas porém, em contrapartida, de lá vem uma geração de negros, né, muito orgulhosos, assim, né, muito orgulhoso, quero dizer não no sentido de soberba, né, mas no sentido de não sentir vergonha da sua origem, né. Inclusive na Virgínia também, no estado da Virgínia, um relato aqui já trazendo de um senhor de escravos, né, chamado Lynch, né. Esse Lynch aí, ele estudou durante muito tempo como eles viviam na África, né, de 1700, tá, aproximadamente em 1700, esse Lynch, tá, que era um senhor de escravos, ele estudou e o que ele chegou à conclusão? Para você manter os escravizados, no caso aí, obedientes, você tem que colocar rivalidade entre eles. Você fala que o que tem a pele mais clara é superior ao que tem a pele mais escura. Você fala que o que é mais alto é superior ao que é mais baixo, né? E assim eles conseguiram, de fato, aí, dividir para conquistar. Que é uma tática que é utilizada até hoje entre os negros, né? Às vezes um que está numa classe social mais elevada, ele se sente superior, mais próximo do branco, né? Mas não. Temos que saber que o mundo é controlado por uma elite, né? E essa elite aí considera os negros todos iguais, tá? Todos iguais, que eu quero dizer, no sentido de sentir inferior, tá? Todos os negros que têm ali o traço negro, que tem a genealogia do negro, essa classe dominante é uma classe que não aparece, não é classe política, não é classe, é gente que não aparece, mas que comanda o mundo, eles nos consideram como inferiores, tá? Mas enfim, voltando aqui ao foco, então o New York Times trouxe essa observação que em 1619 chegou aí o primeiro navio, o primeiro documento, podemos dizer assim, oficial a respeito da escravidão nas Américas, em 1619. Como aqui no Brasil, eu já disse, não temos como buscar quando foi que chegou o primeiro navio aqui, oficialmente não temos esse relato, eu vou ficar então com a informação dos americanos, ok? Então, mais um estilo documentário, mais um estilo bate-papo, né? Eu vou trazer esse vídeo aqui hoje, peço que você continue assistindo, por gentileza. E eu quero trazer já um outro fato aqui, um bate-papo mais com responsabilidade, né? Responsabilidade trazendo fatos e argumentos para que você possa pesquisar também lá e tirar sua conclusão, né? E se for compartilhar também esse vídeo em redes sociais, aqui haverá referências, né? Uma das referências que eu quero trazer é de um canal também de um hebreu israelita, né, de um negro norte-americano, um hebreu israelita, e ele trouxe essas observações, algumas referências aqui, tá? Eu quero falar aqui já um pouquinho de um tema que é o tema da Inquisição. O que foi a Inquisição? Bom, a Inquisição foi um tribunal criado pela Igreja Católica, né, no século XV, início do século XV, na Europa, para punir quem praticasse costumes diferentes da fé católica, né? Ou seja, a pessoa que fosse uma pessoa que não praticasse os costumes da fé católica, eles eram torturados, eram queimados mesmo, né?
e tinham até confisco dos seus bens materiais e muitas vezes eram até deportados para outros países, tá? E aí eu já quero trazer aqui esse fato, né? Veio aqui, eu peguei no site desse canal aqui, peguei nesse site aqui do Benayá, né? Que é um norte-americano, hebreu israelita também. E ele trouxe essas referências aqui, ele trouxe esse quadro, né? Que está aqui, que é quadro de 1500 de judeus em Lisboa, Portugal. E olha como eram os judeus, tá? Pretos, né? Ou seja, os judeus eram pretos. E no caso aí ele trouxe esse quadro aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu não sou profissional, não sou youtuber, tá? Sou amador mesmo. Como já devem ter percebido aí nos vídeos anteriores. Mas o importante é trazer um conteúdo para que você aí que já domina melhor, né, essa ferramenta aí poder repercutir no seu canal ou até compartilhar esse vídeo mesmo amador lá em outros canais, em outras suas redes aí para que possamos crescer juntos em conhecimentos. Então aqui, ó, caso, né, pode ver aqui os negros, aqui até uma alusão, aqui, onde estou com essa aqui, ó, é como se fosse alguém sendo queimado numa fogueira, né, uma pessoa de cor preta mesmo, né, ou seja, os judeus eram, no caso aqui, né, então a Inquisição, o que a Inquisição fez? Principalmente os judeus, que eram negros, que viviam em Portugal e Espanha, livro nenhum, no caso aqui do sistema de educação do Ministério da Educação e Cultura, o MEC, vai trazer isso, tá? Eles omitem mesmo a história dos negros. Tá? Então, ó, podemos ver aqui que os judeus eram negros mesmo naquela época, né, no 1400, 1500, né, antes de começar o tráfico negreiro, tinha muito negro na Europa, que eram os judeus, os hebreus israelitas, que foram espalhados pelo mundo todo, tá? Na Ásia, todo lugar tem negro, hebreu israelita, e muitos miscigenaram-se com os brancos, tá? E muitos, inclusive, que vieram como imigrantes para cá, que não são negros, mas vai ter sim na sua genealogia lá, né, algum negro, tá? Mesmo sendo imigrante europeu, talvez te ofenda isso, mas mesmo você sendo imigrante europeu, ter a pele branca, certamente aí, né, não estou falando todos, mas muitos, certamente sim tem gota de sangue aí, sangue hebreu-israelita, né? Sangue verdadeiro hebreu-israelita. Por isso que hoje nós não podemos dizer que os hebreus-israelitas são somente negros, tá? Mas os antigos hebreus-israelitas sim eram negros, no entanto, hoje já não podemos trazer essa afirmação. Tá? Principalmente aqui no Brasil e até na América, né? Nas Américas, muitos são descendentes de imigrantes italianos, espanhóis, portugueses. Então tem sim vai ter sim, né, nas suas veias aí sangue hebreu-israelita também, tá? Por isso, antes de você discriminar alguém, né, veja lá a sua árvore genealógica, né? Reveja a sua árvore genealógica, tá? Até porque, né, o pai Abraão tem muitos filhos, tá? Muitos filhos ele tem. Eu já até trouxe vídeo com esse tema. Mas então, voltando aqui, ó, então, a Inquisição foi isso, né? A Inquisição, eles expulsaram então da Europa, né? Mataram, expulsaram, torturaram, confiscaram bens de muitos judeus que nessa época que eram negros, né? Como mostra aqui nessa pintura, tá? E aí eu quero trazer também já uma outra referência que eu vi nesse site aqui, americano, que é um livro, né? Que é uma crônica, né? Uma crônica literária a respeito aí da época da Inquisição, né? E aí eu não vou ler, né? Eu vou só resumir aqui, dizendo que em 1492, né? 1492 o rei João, né? Ele expulsou todos os judeus para a África, né? Ou seja, para a África. E na África, Luango eram chamados de judeus e black portugueses, né? Portugueses pretos ou judeus. E aí é daí que vem, né? Angola, né? São Tomé, Guiné, esses países, então, que viviam, que comercializavam com os portugueses, eles receberam muitos judeus e eles que, no caso aí, venderam como escravos os judeus que eram negros, né? Venderam, ou seja, muitos dizem, traz polêmica esse tema, mas é necessário falar. A escravidão não foi o europeu exatamente que entrou na África e escravizou, né? A escravidão foi vamos dizer assim, né? Era um evento, uma empresa privada que fazia isso, né? A escravidão virou um comércio, virou uma fonte de renda para alguns reinos africanos e eles escravizavam principalmente quem não era oriundo da África mesmo, mas quem vivia na África, né? Mas que não tinha uma raiz 100% ali. E a maioria eram, no caso aí, né? Os descendentes dos hebreus israelitas, que não tinham de fato aí uma terra. Não tinham de fato aí um território, o território
onde eles de fato aí viveram por longos e longos anos. Por quê? Eu já disse em vídeos anteriores, né? O reino de Israel, os hebreus eles foram espalhados como escravos, primeiro pelos assírios, né? As 10 tribos, e depois as tribos de Judá e Benjamim também, já no ano 70 aqui da nossa era, após a vinda depois de Cristo, né, como se diz na história, do ano 70, todas as duas tribos de Judá e Benjamim, eles se dispersaram por todo o mundo, né? Então, nesse caso, viviam na África, viviam na Europa, né? Mas observavam os antigos costumes, né? Por isso que eram chamados de judeus. E aí foi da África que vieram, muitos foram escravizados, né? Como tem trazido aí, e trazidos para cá, sendo que corrobora com aquilo que eu tenho dito, né? Muitos de nós somos descendentes dos antigos hebreus israelitas, tá? Então é isso, né? Nós temos como trazer referências, né? Nós temos como provar que somos sim descendentes dos antigos hebreus israelitas, mas não só negros são descendentes dos hebreus israelitas hoje, tá? Como eu tenho dito aqui, os antigos hebreus israelitas sim eram negros, mas hoje muitos imigrantes, sim, né? Filhos de europeus também têm sangue de Abraão nas veias, tá? Agora eu trago isso por quê? Porque tem se dito que judeus são aquelas pessoas, né, sem traço algum da raça negra e que tem muito dinheiro e são ricos e são donos disso, daquilo. Pode ser que sejam também, não há como provarmos, né? Mas eu afirmo com certeza, tá? Que os hebreus israelitas, no caso, eu afirmo com certeza, trazendo agora referências, que os hebreus israelitas antigamente eram negros. Já para encerrar o vídeo, tá? Desculpa ter dado esse corte aqui, mas já para encerrar o vídeo, e peço perdão também por não ter dado um foco, né, um enfoque maior, mas eu vou trazer pontualmente esse tema aí com maiores enfoques, com maiores detalhes, tá? Vou trazer também mais informações a respeito aí desse período, né, da Inquisição que foi feito, tá? E eu já agradeço pela sua audiência. Peço que, se possível, você deixe seu like, porque ajuda bastante. Se possível, deixe seu comentário também, tá? E para que possamos crescer em conhecimento, tá? Gratidão pela audiência, gratidão pelas visualizações. E então, até a próxima semana, ou até completar aí 100 ou 150 visualizações. Que o Eterno Criador, então, né, cumpra os propósitos dele nas nossas vidas, através aí do Messias. E fiquem todos na paz. Até a próxima.